Olá, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação da UBI, ok? Da Olimpíada Brasileira de Informática. A gente ficou meio atropelado aí com o calendário, né? Eu tenho muita coisa aí acontecendo na coordenação que eu estou com pouco tempo, né? Eu gostaria de ter trabalhado com muito mais antecedência com vocês, tá certo? Também em cima da hora. Então, eu vou tentar apresentar nesse vídeo uma ideia geral, né, da estrutura da prova e em outros vídeos eu vou tentar dar mais alguma informação, tá bom? Uh, Bom, a OBI, né, ela é um evento aí da Sociedade Brasileira de Computação, tá certo? Existe aí há mais de 25 anos e no Brasil a organização é feita pelo Unicamp, né, o pessoal da Unicamp, tanto é que o site que você encontra aí do evento está associado lá com a própria Unicamp, né? E eu recomendo, inclusive, que depois você entre, né, no site lá e dê uma consultada, ok? Conforme existe também uma competição internacional, né, que é a Olimpíada Internacional de Informática, a IOI, e conforme a fase, conforme a modalidade, o competidor pode se classificar também para essa competição internacional. Vou esclarecer isso mais tarde, tá? O objetivo, né, da UBI é despertar nos alunos o interesse por uma ciência importante na formação básica hoje em dia, né, através de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição. É uma competição, né? É um evento de programação competitiva, como a gente chama, e a ideia é desafiar o aluno, né? Ele se sentir ali motivado, desafiado a ir um pouco além dos seus limites, tentar expandir os seus limites, né? Então, a gente incentiva muito isso, né? Na FATEC, desde sempre, né? Uh, Ela é uma competição de resolução de problemas, tá certo? Eu vou falar um pouquinho melhor desse problema um pouquinho mais para frente. E ela é criada em duas modalidades, tá certo? Então, ela tem modalidades. Iniciação, ok? Que é mais voltada para o pessoal do ensino fundamental, tá certo? E ela é uma prova mais teórica, vamos dizer assim. Você tem problemas lá que você tem que resolver no papel e apontar a resposta, tá certo? E a modalidade de programação, que é voltada para o pessoal do segunda parte do Fundamental, né? Fundamental 2 e do ensino médio, né? E também do primeiro ano do ensino superior. Então, quem está no primeiro ano do ensino superior também pode participar, ok? E aí, nesse caso, não tem questões teóricas, é só problemas que você tem que criar um programa que resolva aquele problema, tá? Uh, como a gente está, eu estou falando com o pessoal basicamente da ETEC e da FATEC, né? Para nós não tem a modalidade de iniciação, né? É, nós já passamos desse ponto, então para nós o que interessa aqui é a modalidade de programação. Então tudo que eu vou falar daqui para frente vai ser sobre a modalidade de programação, tá bom? E aí nós vamos ter vários níveis, né? Então, eu tenho programação, nível tal, tal, tal. Os níveis são esses aqui, ó, nível Mirim, que ele foi criado agora, ele é um nível recente, né? O pessoal do sétimo ano do ensino fundamental. O Júnior, que já existia, que é basicamente o pessoal do oitavo e nono anos do fundamental. Nível 1, que é basicamente o pessoal do primeiro ano do ensino médio. Nível 2, que é o pessoal do segundo e terceiro anos do ensino médio. Não importa se é técnico ou não, ensino médio em geral, tá? E o nível sênior, que esse nível sênior é o pessoal de ensino técnico do quarto ano, tem alguns cursos de ensino técnico que tem 4 anos, então o pessoal do quarto ano desse ensino técnico, né? E o pessoal que está no primeiro ano da faculdade, aquele pessoal que está cursando pela primeira vez o primeiro ano, né, da faculdade. No caso da FATEC, que tem cursos anuais, né, e semestrais,
o pessoal do seu curso anual, você tem que estar no primeiro ano, né, do seu curso, ou se for semestral, você tem que estar ou no primeiro ano, ou no primeiro semestre, desculpe, ou no segundo semestre, né? Quem está até o segundo semestre da sua primeira faculdade ainda está no seu primeiro ano, né, de faculdade, ok? E aí compete no nível sênior, tá certo? Então, pessoal de FATEC vai concorrer no nível sênior, pessoal de ETEC vai concorrer aí ou no nível 1, se você estiver no primeiro ano do ensino médio, ou no nível 2, se você for do segundo ou terceiro ano, tá? A prova é individual, Olimpíadas, né, são competições individuais, né, maratonas são competições anuais, são competições em equipe, tá certo? Então, Olimpíadas são individuais, maratonas são em equipes, né? Então, aqui nós estamos falando de Olimpíada, individual. Então, você compete por conta própria, né? Não tem equipe junto com você. Então, a inscrição é feita por aluno, tá certo? Por competidor. E aqui eu já vou avisar, embora eu tenha falado, olha, eu vou esperar você fazer depois uma confirmação comigo, como o prazo para inscrever é até amanhã, segunda-feira, sei lá que dia 8, né? Eu já vou inscrever hoje, tá? Vou fazer a inscrição hoje para garantir de todo mundo. E aí, se você, por algum motivo, desistir, você falou que tinha interesse, mas desistiu de participar, não tem problema, tá? Não tem problema. Mas eu não tenho como esperar essa confirmação, até porque do nosso lado a gente acabou atrasando, né? Porque teve uma série de problemas aí que tomaram o tempo nosso aí dessa preparação, tá bom? Então, vou fazer essa inscrição ainda hoje. Cada aluno vai receber um código próprio, provavelmente você vai receber um e-mail informando o seu código, tá? Ele vai ter uma combinação de dígitos e letras, tá certo? E, de novo, né? Caso você não tenha mudado de ideia em relação a participar, não tem problema, tá? Daí você só não compete no dia, tá? Não tem nenhum prejuízo para você, ok? Eu gostaria, né, de ter feito do jeito que eu falei, mas realmente ficou complicado, ok? A escola é responsável por escrever seus competidores, né? No caso aqui da FATEC, né? Sou eu, FATEC Sorocaba sou eu, né? Na ETEC vai ter o professor específico lá designado pela coordenação. Competidor vai estar inscrito em uma única modalidade, no nosso caso a modalidade vai ser programação, e o nível, né? Então, o pessoal da FATEC é nível sênior, né? Não tem outra alternativa. O pessoal da ETEC vai ser nível 1 ou nível 2, né? Dependendo daquela história que eu falei. O pessoal do primeiro ano é nível 1, o pessoal do segundo e terceiro anos é nível 2. Tá bom? Os problemas, né? Uma prova, vai ter uma certa quantidade, tá? Geralmente ali é de 4 a 6 problemas, tá certo? E conforme a fase. Então, a primeira fase, por exemplo, em geral é 4 problemas, tá certo? E esses problemas têm níveis, né, de dificuldade variados, tá certo? Em geral, a prova fica mais difícil conforme você vai avançando, né? De fase, mas pelo menos um problema é fácil em cada uma delas, tá certo? E aí você deve encontrar, não vem os problemas em ordem de dificuldade, às vezes, de repente, o segundo problema é mais fácil que o primeiro, entendeu? Então, achar qual é o problema fácil é importante, né? Não fica perdendo tempo ali logo de cara no primeiro, dá uma olhada geral na prova, né? Vê ali qual que você acha que bate o santo com você mais rápido, tá bom? E aí já tenta resolver esse cara, tá? Então, isso aí é importante porque dá uma certa segurança também, dá uma certa tranquilidade. O problema que você vai encontrar vai vir alguns exemplos de casos de teste no enunciado, né? Mas o problema não vai ser testado só com aqueles casos, vai ser testado com outros casos válidos, né? Mas, então, você precisa
é bom você bolar outros casos além daqueles que estão no enunciado, até para você certificar que você entendeu direito, né? Você conseguir bolar um caso de teste válido, não adianta você ficar, você não tem que ficar pensando em caso de teste difícil, inválido, tá? Pensa em caso de testes válidos, tá certo? Testa ali na sua máquina, enquanto você não conseguir, o seu programa conseguir dar o resultado esperado dos testes que você bolou, né? Você tem que ficar tentando consertar o programa. Na hora que você vê que você acha que está certo, aí você vai ter um jeito de você mandar lá para o juiz, tá? Cada problema vale 100 pontos. Então, por exemplo, se uma prova de primeira fase tem geralmente 4 problemas, né? Então, a pontuação máxima nessa primeira fase é 400 pontos, né? 100 pontos de cada problema, ok? Então, existem pontos ali, né? Mas não é tudo ou nada, que nem é em maratona. Então, você pode ter uma pontuação parcial. Por exemplo, você mandou lá para um certo problema, e ele resolveu apenas um certo conjunto de casos de teste, mas não resolveu todos. Então você não ganha 100 pontos ali, mas de repente, se você acertou uma certa quantidade, vai dar lá um certo percentual. Você ganhou, por exemplo, 40 pontos naquele problema ali, que valia 100, entendeu? Então não é tudo ou nada, né? Em maratona é tudo ou nada. Ou você acerta todos os casos de teste e ganha um balão, ou você não ganha nada. Na UBI não, né? Dependendo de você acertar uma certa quantidade de casos ali, você não ganha a pontuação total, mas ganha uma parte ali, tá bom? Um problema, né? Eu vou ver se eu consigo abrir aqui, né? Eu não vou conseguir abrir aqui, mas um problema, ele vai ter um título, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vai rapidinho, né? Ixi, não está aqui, né? Paciência. Ele vai ter um título, né? Eu vou mostrar melhor isso então no próximo vídeo, tá? Ele vai ter um título, né? O nome indicando ali qual que é o nome do programa, tá? Essa informação aí você deve seguir, mas eu vou comentar isso melhor em outro vídeo. Um texto explicando o problema, né? O que o programa vai receber de informação, o que ele vai ter que mostrar de resultado, né? Aí vem aquilo que eu falei, exemplo de caso de teste, né? Se o programa receber isso, né? Por exemplo, teria que mostrar isso, teria que receber isso, né? Sempre caso de teste válido, tá certo? A gente não fica pensando em caso inválido em competição. E algumas restrições ali que vai aparecer, tá? Então, é uma estrutura padrão. Quem já participou de maratona é o mesmo layout. Se você já entrou em site de treinamento tipo BCrowd, por exemplo, Codeforce, CodeChef, é a mesma estrutura, tá? Mas eu vou comentar melhor essa estrutura no próximo vídeo, tá? Eu pensei que eu tinha o link aqui, eu não tenho, tá? Você vai poder mandar soluções apenas em 4 linguagens, em C, em C++, em Java ou em Python, ok? No passado aí, podia em Pascal, não pode mais. Até o ano passado, acho, podia em JavaScript, não pode mais. É só essas 4 aqui, ok? E você vai estar numa máquina que tem lá o ambiente de programação para você, e onde você vai poder criar os seus programas, você vai poder testar o seu programa, e vai ter ali uma telinha onde você vai poder mandar a solução para os juízes, lá para ser julgado, tá certo? E o sistema já vai dar para você a resposta se você acertou ou não aquele problema, ok? Esse ambiente que você vai usar é um ambiente novo para esse ano. Até o ano passado era de um jeito, esse ano aqui vai ter um ambiente próprio que vai estar instalado na máquina, tá certo? Daí você vai ter orientação de como entrar nele, né? Se você for de FATEC, eu vou estar orientando você, tá? Eu vou estar presente ali. Se você for da ETEC, daí o professor, né, que estiver designado para acompanhar você, vai te ajudar, ok? E esse ambiente,
não vai permitir qualquer acesso a recursos externos, né? Sites para você achar resposta, para facilitar, para usar IA, essas coisas, vai estar tudo bloqueado, ok? Inclusive, né? Você não vai poder estar com o celular, você vai deixar o celular na entrada ali da sala com o professor que estiver acompanhando, né? Ou vai deixar dentro da mochila, fechado ali, e aí essa mochila vai ficar lá logo na entrada. Você vai lá, faz a prova, leva papel, caneta, essas coisas, e faz a prova, né? E, e esse ambiente aí não vai permitir que você acesse recursos indevidos, né? É, é comum ter desclassificação por tentativas aí de usar recursos é, não permitidos, né? Entendeu? Então, a gente já teve, inclusive na FATEC, aluno desclassificado na fase 2 ano passado por suposto uso de IA, né? Esse ano aí, com esse novo ambiente, não vai ser, provavelmente vai ser bloqueado já, não vai deixar o candidato fazer alguma coisa errada, tá bom? A prova tem a competição, a UBI tem 3 fases, né? A primeira fase é fase 1 ou fase local, né? Ela tem 2 horas, é uma prova de 2 horas, vai acontecer nessa semana agora. Eu tenho que marcar a data, né? Conforme a turma vai ser uma data e horário, tá? Depois eu divulgo. E vai ser na própria FATEC, lá no laboratório de informática, ok? Então é agora já a primeira fase, tá certo? É, e não tem limite de quem vai participar, é só quem foi inscrito mesmo. Então a escola inscreve lá todo mundo que quiser. Se tiver só um, é um, se tiver 50, é 50, se tiver 100, é 100. Né? Basta que, né, atenda aquelas questões lá, quem está no primeiro do ensino médio é nível 1, quem está no segundo, terceiro é nível 2, quem é primeiro ano de faculdade, né, é nível sênior, né? Não tem custo para ninguém, tá certo? E aí você está competindo ali, buscando classificação para a fase 2, que é a fase estadual, ok? Para você passar de fase, você tem que acertar pelo menos 1/3 da prova, né? Então, isso significa, em geral, a primeira fase tem 4 problemas, então você tem que acertar um problema e 1/3 de mais alguma coisa, para dar lá isso daí, né? Então, você tem que acertar um problema e meio quase, né? 1/3 de mais um problema, pelo menos para você ter chance de ir para a fase estadual. Se você, de repente, acertou um problema só, não interessa se você foi o melhor da escola, você já está fora. Tá bom? Primeiro corte é 1/3 da prova, e daí o pessoal da escola que acertou naquela categoria sua, né? 1/3, a gente põe em ordem decrescente de pontuação. E aí os 15% melhores ali vão para a fase estadual, tá bom? É, se eu fosse você agora, eu não ficava muito preocupado com como que é esses 15%. Ah, isso empatou todo mundo que teve a pontuação dentro daqueles 15% vai, né? Mas o importante é achar o problema fácil, né? Porque ele já te dá 100 pontos. E tentar fazer alguma coisa nos outros problemas, acertar, conseguir algum ponto nos outros problemas, tá bom? No nosso caso aqui, essa é uma estratégia importante. Por quê? Porque não tivemos tempo de preparação, né? Então, mas a gente vai ter para a fase 2. Então, o importante é sobreviver na fase 1, né? Tentar salvar ali o problema fácil, mais alguma coisa de um outro problema, para conseguir ir para a fase 2, tá certo? E aí, ficar entre os 15% melhores da sua escola, tá bom? Então, vamos ver aí o que rola, tá certo? A fase 2, né, que é estadual, ela vai acontecer no segundo semestre, tá certo? Aí a prova, em vez de ter 2, tem 3 horas, né? 1 hora a mais de duração. Às vezes tem 5 problemas, né? Às vezes tem, não sei se, talvez 6, tá certo? E cada um vale 100 pontos também, né? E você vai fazer na FATEC ou na ETEC, dependendo aí de onde você estuda,
tá certo? Quem é do AMS, né, e está no ensino médio, faz na FATEC mesmo, né? Suas aulas na FATEC. E compete apenas quem se classificou na fase 1, né, na fase local. Então, eu posso ter colocado 60 alunos na fase 1, né? E, de repente, só passou 5 para a fase 2. Então, é esses 5 que vão, tá? Então, vai ter os classificados do nível 1, que vão para a segunda fase. Vai ter os classificados do nível 2, que vão para a segunda fase. Vai ter os classificados do nível C. Então, você está competindo dentro, né, do seu nível ali. Tá bom? Então, você tem os classificados por nível. Então, a gente pode ser, de repente, que na ETEC tinha gente que passou para a segunda fase no nível 1, não teve gente que passou no nível 2, por exemplo. Né? Na FATEC, só conta o pessoal do nível sênior. Então, quantos que passaram no nível sênior? Pode não ter passado ninguém, pode ter passado alguns, tá certo? Ou vários. E para classificar para a fase 2, né? Para a fase 3, né? Aqui está errado. Precisa acertar 1/3 da prova e ficar entre os 15% melhores do seu estado, tá certo? Ó. Então, para a fase 3, né? Ó, vamos colocar aqui nacional, né? O texto aqui está errado, tá certo? Eu devia ter dado uma revisada, mas é correria, né? Estamos aqui num domingão, né? Ok? Então, você está fazendo a prova da fase 2, é porque você se classificou na fase 1, né? E você está tentando ir para a fase 3, a fase nacional, né? E aí você precisa acertar pelo menos 1/3 da prova, sempre 1/3 da prova, né? E aí, no caso, em vez de ficar entre os 15% melhores da sua escola, você tem que ter ficado entre os 15% melhores do seu estado. Por quê? Porque a fase é estadual. Então, na primeira fase, você está disputando com seus colegas de escola. Na segunda fase, você está disputando com seus colegas de estado, né? No caso, o estado de São Paulo. Ok? E a gente já teve vários e vários alunos, né, nossos ao longo dos anos que passaram para a fase nacional. Tá bom? A fase nacional, né, que é a fase 3, ela tem 5 horas de duração, é num sábado, esse ano acho que é 3 de outubro, e daí vai ser numa escola da região, tá certo? Essa escola da região pode até ser a FATEC esse ano, aí a gente vai se candidatar, né? Se a gente tiver alunos classificados, às vezes pode ser, sei lá, na Federal, lá no UFSCar, pode ser, sei lá, uma outra escola qualquer. Mas daí todo mundo da cidade, da UBI, que passou para a fase nacional, vai para esse lugar, nesse dia 3 de outubro. A prova é à tarde, das 13 às sei lá que horas, né? 18 horas. E faz a prova lá. É lógico, o professor vai acompanhar, né? Se for aluno de FATEC, eu vou estar junto, né? Se for pessoal da ETEC e eu não puder estar junto, vai estar o professor ali que acompanha, etc. Compete apenas quem se classificou na fase 2, tá certo? E premiações, né? Além, né, dos benefícios da própria participação em si, tanto no evento como na preparação para as provas, né? Porque você está tentando melhorar a sua formação, está tentando melhorar o seu perfil, está tentando melhorar a sua capacitação, né? Então, é isso que é o motivo principal, né? E isso já é um certo prêmio, aí, né? Ele já tem o seu próprio valor, né? Agora, você vai ter direito a um certificado personalizado, esse certificado vem lá com o logo da UBI, não importa se você mandou bem ou mandou mal, se você veio e competiu no dia lá, entendeu? Você já tem direito a esse certificado, ok? E ele é interessante, veja, o que você tem de bom para pôr no currículo na área? Você não tem nada, né? Provavelmente na idade que você está, né? Então, qualquer realização na área, ela é um negócio que chama atenção aí no seu currículo, no seu portfólio, né? E esse certificado, ele é legal. Ele sai lá por novembro, né? Depois que termina, né, todas as etapas, e ele já é um negócio legal, tá? Aqui na FATEC, né, a gente dá uma declaração também, caso o aluno precise, né, dizendo que ele compareceu, que ele competiu, né, se ele se classificou, daí faz o certificado meio, né, tentando
valorizar ao máximo ali. Então, se você participou, mas não se classificou para a segunda fase, ele participou, né, da Olimpíada Brasileira de Informática. Se você passou para a segunda fase, o texto muda um pouquinho ali, tá? Então, tem o certificado da organização, esse você tem direito, e a gente baixa o certificado quando ele tem e encaminha para vocês, né? E a gente pode gerar também uma declaração ali, caso você precise dela antes de ter o certificado. Passar de uma fase para outra é, uma certa forma, um prêmio, né? Quem chegou na fase final, né? Dependendo da sua colocação, você pode ganhar medalhas, né? De ouro, prata e bronze. E não é uma de ouro, uma de prata, uma de bronze. Geralmente tem lá, sei lá, tipo, os 10 melhores ou os 8 melhores é ouro, os próximos 10 ou 8 é prata e os próximos é bronze, entendeu? Então, tem lá. Só que a quantidade de medalhas de ouro, de prata e de bronze é definida depois. Então, agora a gente ainda não sabe, né? Tem, conforme o caso, declaração de menção honrosa, você não pegou medalha, mas você teve uma classificação boa, tá certo? E todo mundo, exceto o sênior, né? Então, das modalidades de iniciação e de programação, todo mundo, menos o sênior, se classifica os melhores, né, dessa fase nacional para essa Semana Olímpica da Unicamp, ok? Eu gostaria que o pessoal de FATEC pudesse participar também, mas só está disponível para o pessoal até o nível 2, tá bom? Mas para nós isso não é problema, né? A gente está ali tentando melhorar aí as coisas, tá? E se você for da modalidade nível 2 e você mandou muito, muito bem, você está no topão lá, né? Então você vai poder também participar da seletiva para a Olimpíada Internacional de Informática, né? Então o Brasil participa todo ano e quem mandou muito bem no nível 2, né? Modalidade programação nível 2, vai conseguir uma vaga para essa seletiva da IOI. Vai participar da Semana Olímpica, né? E daí, nessa Semana Olímpica, é feita depois a seletiva. Então, de repente, essa pessoa consegue até ir competir fora do Brasil, né? Representando aí representando o país, daí no caso. Tá bom? Então, tem bastante coisa aqui, mas ó, o importante é participar, tá? É importante participar, ok? A prova é sem consulta, né? Então você não vai poder estar com livro, apostila, etc. Em maratona você pode, nessa daí não, né? Mas em geral também os níveis dos problemas aí não é tão sofisticado assim para você ter que ter uma cola mesmo, né? Principalmente na fase 1, tá bom? O ambiente que você estiver usando lá, ele pode ter algum recurso lá, como eu disse, esse ambiente desse ano é novo, eu não conheço ele ainda, né? A gente vai instalar ele segunda-feira. A gente já instalou, mas a gente não tinha credencial de acesso. A gente só vai conseguir testar isso na segunda-feira, né? Mas na linguagem de programação que você está acostumado, ali você, com aquilo ali que você sabe, você já consegue fazer, tá? Professor, eu não sei se eu sei o suficiente. Na dúvida, você vem fazer a prova, tá? Ah, mas isso é formal. Ninguém vai morrer, né? A gente valoriza muito que você participe. É sempre isso, cara. Participe, tá? Para as meninas, o apelo é maior ainda, tá? Por quê? Porque o pessoal até nível 2 pode participar da competição feminina, que tem, né, acho que em setembro esse ano, tá? Então, se você for menina aí da ITEC, participe, tá? As meninas do sênior, né, da FATEC, também são incentivadas, até porque, embora não tenha nada valorizando agora, né, mas competição da SBC, maratonas daí, sempre tem vagas separadas para equipes femininas, tá certo? Como eu falei, você não vai poder estar com celular, né? Não vai poder estar com relógio, smartwatch, óculos do Google, né? Essas coisas aradas, você não pode. Você vai ter que deixar lá na mochila, né? Eu vou deixar guardado. Isso desclassifica mesmo. E de repente dá BO para a escola, tá? Então,
faça o seu ali, entendeu? Faça o seu melhor ali. Entenda que você não recebe cobrança nenhuma nossa de desempenho, né? A gente torce mais é que você vá bem, que você se motive, né? Como eu falei, quem conseguir passar para a fase 2, a gente vai tentar dar uma assistência maior, né? Eu estou muito chateado a gente não ter conseguido fazer isso, né? Mas foi muito corrido até agora, né? Mas participe, tá bom? Você manda uma solução do problema, né? Ele vai poder falar que está correto, então você ganhou 100 pontos, né? Ou incorreto, né? E esse correto vai ser separado por casos, né? Por grupos de casos. Então, se tiver correto para todos os blocos de casos de teste daquele problema, você ganhou 100 pontos. Se não, vai ser uma pontuação proporcional à quantidade de resultados corretos. Pode falar que o resultado está incorreto, então aquele bloquinho ali você errou alguma coisa, né? Pode ser, você deu uma resposta errada, pode ser que o seu programa esteja muito lento em alguns casos, de repente o vetor lá com 100 deu correto, mas o vetor com 1.000, 10.000 deu tempo de execução incorreto, tá? Seu programa não é suficientemente rápido para quando o caso de teste fica maior, tá? Erro de execução, tá? Seu programa, por algum motivo, não mostrou a saída, rodou e não mostrou a saída, por alguma falha sua lá, tá? E assim por diante, tá? Então, o que eu falo para vocês, a ideia geral é essa, né? Eu torço muito para que você realmente participe e você realmente vá bem, tá bom? Eu vou fazer um segundo vídeo ainda hoje, né? Detalhando um pouquinho melhor como é que é a estrutura de um problema, ok? E detalhando um pouquinho mais outros aspectos aí da nossa participação, tá bom? Por enquanto é isso, tá? Obrigado.